Nós não adotamos esse nome Batista porque é legal. Porque as pessoas falam assim, eu gosto dos batistas porque os batistas são diferentes do que esse pessoal que está aí na televisão. Geralmente a gente ouve isso, né? De que igreja você é? Sou da igreja. Então a batista é legal porque não faz igual esse pessoal da televisão. A gente sempre ouve isso. Então não é por causa disso. Não é por causa disso. Que nós... Tem uma razão. Tem uma razão. A Igreja Batista, existem 3 teses a respeito do surgimento da Igreja Batista. De onde surgiu a Igreja Batista? Então tem 3 teses. A primeira é a tese chamada JJJ. E por esta visão, por esse entendimento, as pessoas defendem que a Igreja Batista, ela vem desde a época de Jesus. Que a Igreja Batista sempre existiu. Alguns dizem até que Jesus era batista. Porque ele foi batizado por João o Batista. Então, se foi João o Batista que batizou Jesus, Jesus também era batista. Então, eles usam algumas teorias para querer defender que os batistas, eles vêm desde o tempo de João Batista, de Jerusalém e do Jordão. Essa tese é uma tese popularíssima no Brasil. Por quê? Porque quando os missionários americanos vieram para o Brasil, há um pouco mais de 100 anos atrás, eles trouxeram essa tese e essa tese ela foi difundida através desse livro, O Rastro de Sangue, que antigamente chamava O Rastro de Sangue. Hoje esse livro é conhecido como O Rastro de Sangue. E nesse livro, que eu recomendaria vocês lerem apenas por curiosidade, porque ele não tem base histórica nenhuma, então ele faz uma defesa dessa tese, de que os batistas, então vêm desde João Batista, que os batistas sempre existiram. Mas por que eles fazem isso? Eles pegaram, tem aí o mapa aí eles pegaram os grupos, vários grupos que permaneceram fiéis ao Evangelho, desde a igreja primitiva, e eles dão um jeito de atribuir características batistas a esses grupos que tinham nomes completamente diferentes, grupos que desapareceram ao longo da história. Então, é uma ficção, é apenas uma ficção, não tem valor histórico nenhum essa tese. A segunda tese é que os batistas, eles viriam dos anabatistas. E essa tese ela é difundida principalmente por causa da semelhança do nome. Eles eram os anabatistas, então tirou o A e ficou Batista. Agora, no século XVI, XVII, os anabatistas, eles eram como os evangélicos hoje. No seguinte sentido. Quando você fala, ou uma pessoa chega para você e fala que ele é evangélico, o que ele está querendo dizer? Nada. Não significa mais nada. Pode ser a coisa mais diferente. Pode estar em 2 extremos do cristianismo a pessoa dizer que ele é evangélica. Ele pode pertencer a uma igreja que ainda as pessoas, os homens sentam no lado do auditório, as mulheres de outra, usam véu, não cortam cabelo, fazem ceias ultra restritas, não usam barba, ou usam barba, não usam bico. Ou então, isso que nós vemos na televisão, existe um mar
separando esses grupos evangélicos. E os anabatistas também eram assim. A única coisa que eles tinham em comum é que eles rebatizavam aqueles que vinham da igreja romana. Isso é que eles tinham em comum, os grupos anabatistas. Então, quando a igreja batista surgiu, e também a igreja batista batizava, por isso do nome, eles então começaram a difundir essa ideia de que os batistas tinham se originado dos anabatistas, mas também é só ficção, não tem nenhuma base histórica nisso. E a terceira, e a verdadeira, é que os batistas, eles se originaram dos inconformistas ingleses. Nós tivemos basicamente 4 reformas, 4 movimentos da Reforma Protestante. O primeiro foi a Reforma Luterana, que nós comemoramos o ano passado, 1517, né? A Reforma Luterana com Martinho Lutero. Depois nós tivemos o movimento reformista, um outro estágio com Calvino. E depois nós tivemos com a Igreja da Inglaterra, quando a Igreja da Inglaterra se separou da Igreja de Roma, por um decreto do rei Henrique VIII. A Igreja da Inglaterra se separou da Igreja de Roma, independente do movimento, tanto de Lutero como de Calvino, foi por outros motivos, embora muitos bispos, muitos sacerdotes da Igreja da Inglaterra tivessem já sofrido muitas influências desses outros reformadores. Só que, como a separação da Igreja da Inglaterra, da Igreja de Roma, foi mais por motivos políticos, eles mantiveram dentro da Igreja da Inglaterra muitas coisas da Igreja de Roma. E aqueles bispos e aquelas pessoas que estavam mais mergulhadas na palavra de Deus e conheciam os outros movimentos reformistas, eles começaram a cobrar mais separação ainda. Que a Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana, sofresse mais reforma, fosse mais purificada ainda. Então esse movimento, que pedia mais purificação dentro da Igreja da Inglaterra, surgiu aquele grupo de homens, mulheres, de pessoas, chamado do quê? De os puritanos. E eles começaram a ser perseguidos pela Igreja da Inglaterra, que era a Igreja do Estado. Eles começaram a ser presos. Eles começaram a ser mortos por causa disso. Porque eles mantiveram uma liturgia muito parecida. Eles continuaram batizando os bebês. A igreja continuou pertencendo ao Estado. E essas pessoas pedindo mudanças. Um grupo desses inconformistas, eles fogem para a Holanda. Temendo o quê? Serem presos, serem mortos. Fogem para a Holanda. E lá, eles começam a se reunir, cultuando a Deus e se organizando da forma como eles acreditavam. E por que eles batizavam por imersão e batizavam os adultos e rebatizavam? Eles começaram a ser chamados de batistas. Os batistas. Esse quadro aí, ele mostra um pouquinho dessa história de onde que surgiram os diversos movimentos evangélicos e cristãos. E aí, você vê claramente, então, que a Igreja da Inglaterra, ali em cima, a Igreja Anglicana, ela sai da Igreja de Roma direto. Então, a Igreja da Anglicana, a Igreja da Inglaterra, ela sai direto da Igreja de Roma. E depois, a Igreja Batista sai da Igreja Anglicana. Então nós, os batistas, nós não saímos da Igreja Romana. Nós saímos da Igreja da Inglaterra. Nós somos uma divisão, uma dissensão da Igreja Anglicana. E nesse primeiro movimento batista, ele já surgiu dividido. 2 grupos. O primeiro grupo desses batistas na Holanda
eles eram chamados de batistas gerais. E eles se perderam ao longo da história. Não foi um grupo que prosperou. Eles eram chamados de batistas gerais, eles eram arminianos, porque eles acreditavam na salvação através do livre-arbítrio. Eles acreditavam que Cristo havia morrido por todos os homens, daí esse nome Batistas Gerais. Então esse nome Batista Geral é porque eles acreditavam que Cristo havia morrido por todos os homens, genericamente. E eles se perderam ao longo da história. E existiam os batistas particulares, que eram calvinistas. Eles acreditavam que Cristo havia morrido especificamente pelas suas ovelhas, pelo seu povo. E esse grupo se expandiu. Depois da Holanda eles voltaram para a Inglaterra. Da Inglaterra eles foram para os Estados Unidos. E foi através desse movimento dos Estados Unidos que vieram o trabalho batista para o Brasil. Quando eles voltaram para a Inglaterra, porque foi assinada uma lei de tolerância em que já era permitido outras igrejas, além da igreja da Inglaterra, que eles não sofreriam mais perseguição. Então eles voltaram da Holanda, voltaram para a Inglaterra. E em 1689, eles se reuniram para aprovar essa confissão de fé batista de 1689. Então, essa confissão de fé batista de 1689, ela foi feita dentro desse contexto que eu acabei de dizer para vocês. Eles haviam fugido da perseguição que tinha na Inglaterra, foram para a Holanda, lá eles organizaram suas igrejas. Quando foi assinado a lei de tolerância, eles voltaram para a Inglaterra e lá eles se reuniram então para colocar no papel os seus distintivos de fé. Então, o que nós diferimos da igreja da Inglaterra? O que nós temos diferente da igreja de Roma? O que nós temos de diferente das outras igrejas? Então eles pegaram e colocaram no papel aquilo que eles acreditavam. A confissão de fé batista de 1689 é uma confissão de fé reformada, de orientação calvinista. Foi escrita por batistas particulares que se reuniram para dar uma expressão formal de sua fé cristã a partir de uma perspectiva batista e calvinista. Esta confissão, como a Confissão de Fé de Westminster e a Declaração de Savoy, foi escrita por puritanos, como eu já havia dito para vocês. Agora, por que eu falei tudo isso? Tem que ter um propósito. No capítulo 17.1 dessa confissão de fé, diz assim: a perseverança dos santos. Os que Deus aceitou no amado, aqueles que foram chamados eficazmente e santificados por seu Espírito, e receberam a fé preciosa, que é de todos os seus eleitos, esses não podem decair totalmente, nem definitivamente, do estado de graça. Antes, hão de perseverar até o fim, e ser eternamente salvos, tendo em vista que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E Ele continuamente gera e nutre neles a fé, o arrependimento, o amor, a alegria, a esperança e todas as graças que conduzem à imortalidade. Então aqui, em outras palavras, está falando aqui. Como tudo na salvação depende de Deus, a fé, o arrependimento, a perseverança, a conversão. Então, se é Deus que realiza tudo, todos
aqueles que são eleitos, eles serão salvos. Eles não vão perder a salvação, porque é Deus quem preparou a salvação para eles, e é Deus quem executa a salvação neles. Então, como eu já disse, os batistas, originalmente, eles eram calvinistas, eles eram reformados, e eles acreditavam nisso. Agora, esse é o retrato da Igreja Batista nos dias de hoje? Não. Não é. Já de aproximadamente 100 anos, a Igreja Batista, ela deixou de ser uma igreja reformada, uma igreja calvinista, e ela voltou a ser uma igreja arminiana, que acredita no livre-arbítrio, que acredita que o homem é salvo através da sua vontade. Só que por causa da sua herança calvinista, eles mantiveram a fé na perseverança. Então, nenhum batista que conhece de fato a doutrina batista vai te dizer que o crente perde a salvação. Em outras palavras, ele entra porque quer, mas depois que ele está, ele é obrigado a ficar. Por que o batista em geral, ele acredita que o cristão não perde a salvação? Por causa dessa herança calvinista que ele tem. Então, ele abandonou todos os outros pontos da doutrina calvinista e ficou com aquilo que mais lhe interessava. Então é por isso que hoje, dentro das igrejas batistas, vão se fazer apelo, perguntar quem quer aceitar Jesus, e depois que a pessoa levantou a mão e se batizou e se tornou membro da igreja, mesmo que ele não volte nunca mais, no enterro dele, alguém vai falar assim: olha, ele abandonou a fé, mas um dia eu lembro, ele aceitou Jesus, então nós temos certeza de que ele está na glória, porque Jesus falou que todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Então eles falam assim. Ao passo que, se você ir nas igrejas pentecostais e neopentecostais, eles também não são calvinistas, só que eles acreditam que o quê? Que a pessoa perde a salvação. Mas o batista, não. Mas o que diz a palavra? Então, esse texto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está no céu, ele é interpretado totalmente fora de contexto, quando a pessoa acha que só porque ela levantou a mão, ela está salva. Nós já falamos sobre isso recentemente, acho que até domingo passado. Mas Paulo fala assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos.